Agora tá. Então, Érica, a gente está aqui para fazer devolutiva, né, da atividade que você fez, da aula, que a temática era atividade ativa e significativa, era esse o tema, né? A aula, o projeto, falar primeiro do projeto, né? Do seu planejamento. É interessante, ele é um projeto, a gente até tinha falado disso, né? Ele é extenso. Ele é um projeto. É bastante coisa. Então, nos 15 minutinhos, colocar tudo, não dá. Mas ficou bom, assim. Do jeito que você fez, que até se falou que ia fazer, você fez um resumo do que você já fez, né? Explicando para eles, e daí deu para entender, né? Deu para eu entender que você explicou para eles as etapas ali, que vocês já tinham feito. Então, deu para entender. No planejamento, então, eu vi ali que você indicou a aula, né? Isso foi bem expressivo ali. Escreveu os passos, colocou como é que seria feito todas as atividades, a metodologia, o que cada um ia fazer, né? Os objetivos a alcançar. Eu gostei que você fez os objetivos não só copiando do RCO, né? Mas você trouxe os objetivos para a realidade de Campo Largo. Isso, mas esse foi meu intuito. Que eles. Porque eu acho mais fácil, às vezes, conhecer as ODS trabalhando a região do que trabalhando pelo mundo. Pelo mundo tem tantos projetos, né? A gente acaba se perdendo. Então, eu quis trazer para a realidade deles. E aí você colocou lá. Isso eu achei bem interessante, porque é a questão do engajamento, né? Só vai se interessar, claro, a gente se interessa por tudo, né? Os curiosos de plantão. Mas geralmente os alunos, eles gostam mais, eles se preocupam, eles fazem, eles têm mais interesse quando de fato faz parte da realidade deles, né? E nesse caso você colocou assim, fazendo o mais local possível. Então, apresentou os materiais, os recursos, fez as adequações às realidades dele e propôs as metodologias diferenciadas. Além das metodologias diferenciadas, você usou também recursos, né? Vários recursos. E isso eu achei bem interessante. Google Forms, né? É a criação dos gráficos, a planilha, a pesquisa, a sala de aula. Você fez o uso, né? Eles fizeram pesquisa. Eles fizeram. Você sabe que só com aquela pesquisa a gente conseguiria, assim, sabe, fazer um trabalho maravilhoso. Eu ainda quero voltar com a pesquisa com eles, porque a pesquisa mostra muito a realidade da nossa escola, porque ela foi feita ali na escola, né? Então, assim, questões de alunos que passam fome, sabe? Então, eu quero voltar a trabalhar com eles naquela pesquisa. Você ainda falou assim, quando você falou assim, nem todo mundo respondeu, né? Mas 140 devolutivas que você teve, né, da pesquisa. É um feito, né? Porque normalmente eles não fazem coisas, os alunos perderam um pouco esse negócio da tarefa, né? Então, quando eles encaram como tarefa, eles acabam não fazendo. E a questão da pesquisa, 140 alunos responderam o Google Forms, né? Então, foi interessante. E aí levanta para eles um panorama da realidade, de como é a realidade deles com essa questão, né? Então, no projeto, então, como ele é um projeto grande, né? Mas nesse planejamento, na aula, você colocou os objetivos da aula, né? Não só do RCO, mas focou na sua realidade, né? Eu consegui entender bem isso. Aí depois também eu vi o vídeo que você mandou lá, que eles fizeram até com a merenda escolar, né? Eu vou postar aqui junto com a minha aula, sabe? Isso, posta. Com planejamento, porque eu acho que vai ser interessante, né? Sim, foi sim, bem. Chama atenção, né, para as coisas locais que também são usadas, inclusive, na merenda escolar, né? Então, pontos positivos que eu vi bem interessante. Você retomou os passos da aula com eles, explicando, né, tudo que foi feito até o momento lá da apresentação, separou em grupos,
Como é que você separou esses grupos? O que, que você usou Eu, de regra? não, eu deixei eles livres, porque como era um trabalho extenso, eu não queria, e eu falei o que cada grupo teria que fazer. Então, assim, quem pode, quem quer gravar um vídeo? Porque a gente sabe que tem alunos que é tímidos, que não gostam de fazer essas atividades. Então, Sim. eu antes expliquei o que cada grupo ia fazer, e aí eles montaram os grupos e foram escolhendo o que eles iam fazer. Eu deixei livre nesse sentido. Ah, tá. E como também não tinha já acontecido, né, a apreensão de conteúdos para você saber quem está no básico, quem é intermediário, né, eram temas Aham, novos, você resolveu é, fazer da forma que eles se livre, sentissem melhor. melhor. Ah, Aham. entendi. Tá. É só uma ideia assim. A escola, ela não tem aquelas carteiras arredondadas? Não, Não? não, Ah, tá. não. O que Mas dá para eles, fazer, que eu achei ali que a apresentação que ficou um pouco assim, murcha, né, deles. é, mas é Porque porque eu fui gravar, eles têm vergonha, né? Então eu imaginei. a Aham. gravação ela atrapalhou muito o desempenho do trabalho, sabe? Porque eles são bem falantes. Mas quando eu comecei a gravar, eles murcharam assim, sabe? Então, É, assim, deu para entender assim que eles estudaram, se interessaram, todos eles estavam focados, pronto, né, para falar. uhum, Mas isso que você falou, eles ficaram meio murchos para falar, né? Porque é. na apresentação, geralmente a gente. Viu? Até eu ligo a câmera, cara, a Aham, gente fica nervosa, a gente erra a palavra, a gente faz coisa que a gente não sim, faria, né? Então, assim, é. é complicado, né? Sim, a gravação é uma coisa, é necessário, mas por outro lado, Mas né, é, é um aham, problema. E não sim, tem como eles não saberem, né, que estão sendo gravados. Então, não, não tem não é como. um Big Brother. Não, Então, assim, seria interessante para uma próxima, né, ideia de apresentação, pelo menos colocar eles em círculo, ou fazer mas deixa eu te as falar, carteiras, né, mudar, eles são em 36 alunos, né? bastante. Fazer círculo é bem difícil, Não né? cabe. Aham. Não cabe. Então, assim, esse foi meu problema. Então, eu deixei eles, como eu já ia gravar, eu falei assim, eu vou deixar eles à vontade, sabe? Aham. E vou deixar eles do jeito que eles acharem que tá melhor, tá? E como é Então, uma turma de terceiro, né? por isso eu não fiz círculo, não fiz nada, porque eu fiquei com um pouco de receio e daí acabar perdendo eles por causa disso, sabe? Então, Uhum. assim, e terceiro ano é um pouquinho mais chatinho, né? Se a gente for ver. E sim, eles têm essa situação mesmo de daí não quero, daí vai ter o É, embate, daí vai uhum, estragar tudo que você tinha tinha planejado, né? planejado O isso. jogo, é o jogo de cintura. É. Então, entendi, então. Tem escola que tem aquela carteira, né? Daí é mais fácil fazer a Aqui organização. no integral tem, sabe? Mas Aham. eu deixei eles sentados em grupos, assim, sabe? No grupo que eles Em fizeram o grupos. É, trabalho, né? uhum, Tá. é. Daí um dá apoio para ele, né? Um para o Aham, isso. outro, né? Outra coisa boa, assim, a cada grupo que apresentava, você ia em cima e ratificava, né? É, Isso também é bom, assim, a apresentação deles, mesmo que às vezes meio quietinho, meio murcho, você, aham, né, colocava em cima para todo mundo entender o contexto. O questionário isso. eu achei formidável a ideia do Google Forms para eles responderem. Aham. Incrível, foi Travou. bem legal. O uso da metodologia ativa teve duas, né? Teve mais até, mas a questão Aham. do grupo, a sala de aula invertida, né? O uso dos Aham. recursos, isso você conseguiu tranquilamente. A entrevista também, né? A prática, acho que aliou o conteúdo com a realidade muito bem. Melhor do Uhum. que, igual você falou, né? Melhor do que a gente ficar falando da ODS aí e dar exemplos africanos, asiáticos, Aham. né? Eu não acho que é melhor, tá? Sim, Mas
né? E parte E é o que eles sempre pedem, né, pra gente, né? E Né? parte da realidade dele para o global daí, né? Tá certo, eu achei assim. E a questão da fome ainda é uma realidade, Né? né? Então não está longe do que a gente vê, né? Uhum. Então a criação de gráficos foram eles que fizeram ou foi você? Não, o Google é assim, eles criaram o formulário e Uhum. eles colocaram e me passaram por e-mail esse formulário. Sim. Aí eu fui no Google Forms, coloquei, e o Google Forms faz os gráficos. Uhum. Foi automático, então. Foi Não foi automático. eles que foram Não, criar. foi automático. É, Eu acho, eu acho falo. que já que a gente pode usar essas tecnologias, né? Eu acho que elas são bem-vindas, né? Porque Uhum. facilita muito. É porque a gente ia fazer em papel, sabe? Aí Tá. eu falei assim, não, vamos fazer no Forms, porque eu acho que ele já monta os gráficos, tudo, a gente não vai precisar, porque daí ia demandar mais aula, né? E eu Sim. já então, por isso a gente acabou fazendo dessa forma. Ah, tá. E por acaso você comentou assim com o professor de matemática deles? Não tive tempo, né? É, E, seria interessante. e assim, quando eu fui fazer esse trabalho, eu já recebi uns olhares assim, porque parece assim que o terceiro ano, eles, por causa da prova lá do SAEB, não é Sim. para a gente estar fazendo tanta atividade, sabe, com eles assim, é mais para focar no SAEB, Sim. Mas né? a ideia é assim, todos nós, né, de outros componentes, ajudarmos Aham, eles. isso. Então tem que Uhum. abrir um pouco a mente, talvez, dos outros, né? Porque, na É, verdade, a gente pode auxiliar bastante eles nessa recomposição de pode. aprendizagem para o SAEB, né? Então, Uhum. geografia, eu tenho bastante parceria com o professor de matemática da minha escola. Geografia e matemática é muito casado, porque é muito dado, muita informação, muito É. gráfico, né? A gente utiliza os números para as nossas análises. Então, assim, seria interessante você falar com ele que você está fazendo esses gráficos, né? Aham. Auxilia bastante nessa questão, principalmente da recomposição da aprendizagem, que hoje é um foco, né? Então, seria Aham. interessante uma ideia multidisciplinar, né? Até como é um Tá. projeto, né? Enfim. Uhum. Então, vamos Mas lá. Sobre a prática, eu vou falar um pouquinho aqui das rubricas, né? tá. As estratégias de ensino engajam, isso precisava acontecer, né? Era uma da rubrica. Engaja, Uhum. porque propõe a realidade, aí as discussões que vocês fazem sobre o local, então eles têm mais interesse. Deu para ver ali, né, que eles tinham mais interesse. Se a gente fala de uma realidade diferente, talvez não tivesse, né? Os alunos Uhum. foram muito protagonistas, porque eles fizeram entrevista, eles fizeram pesquisa, né? Eles falaram, fizeram a Aham. apresentação, e depois tem um videozinho que não dava para colocar ali, mas eles falaram, inclusive, da questão da merenda aliada, né, a essa produção. Aham. Então teve bastante coisa. Não tem o vídeo, mas eu vi depois, né? Que você mandou o vídeo. Aham. Então, analisar tudo isso faz o protagonismo deles, né? Os conceitos novos foram bem evidentes, porque principalmente na filmagem que eles fizeram, deu para entender, né? Que eles entenderam o que é e essa realidade local. As metodologias foram diferenciadas e diversas, e assim, eu gostei bastante. Eu acho que você conseguiu chegar onde a gente queria, Tá. tá? Na Que é o rubrica nível 4. no 4. 4. Tá. Isso, né? Tá bom. Só Uhum. assim, a única questão que eu achei mesmo foi o momento da apresentação, mas eu entendi, né? Que eles ainda, talvez, se você fizer sempre com eles até o fim do ano, eles estejam mais desenvoltos, né? Mas Mas assim, a alguns gostam princípio. muito. Os do vídeo mesmo adoram, né? Deu para Aham. perceber Por que isso, eles por adoram uma isso que eu câmera. deixei, por isso que eu deixei eles bem à vontade de escolherem. Até porque eu Aham, não tinha falado que eu ia gravar aula, eu só falei no dia que eu fui gravar, aham, tá? Então, sim, então assim, e eu deixei eles à vontade para isso.
E assim, é óbvio que eles ficaram com vergonha e tal, né? E é Aham, normal, né? É normal é. eles ficarem com vergonha, né? Então tá bom. Então eu vou encerrar a gravação, né? Você quer falar alguma Ah, coisa? Tem alguma dúvida? não, eu acho Não? que foi bem proveitoso o trabalho. Acho que realmente eu fiz várias metodologias, foi um trabalho bem árduo, mas Aham. valeu a pena. Você se esforçou, assim. Em uma É, aula deu para entender que é um projeto bem é, grande, a né? gente não terminou ainda, a gente vai terminar semana que vem, Uhum. Parabéns. Foi muito tá? bom. Tá, Então, deixa eu obrigada. encerrar aqui para a gente